Olá! Não há como negar que no primeiro governo Lula foi feita a maior revolução financeira na agricultura brasileira. Mas nesta gestão, a reestruturação da esplanada dos ministérios feita pelo presidente mexeu com a agricultura mais do que com qualquer outro setor e pode acabar se tornando indigesta para ambas as partes. Quem dá a sua visão sobre todo esse cenário de mudança de governo em relação ao agronegócio é o ex-secretário de Política Agrícola do MAPA e atual diretor da BMF, Ivan Wedekind. Olá, doutor Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela presença e eu confesso que para mim é uma honra poder falar com o senhor. Eu trabalhei no canal Terra Viva e há anos eu acompanho o seu trabalho, por isso eu estou muito feliz em poder recebê-lo ao vivo e a cores para conversar sobre um assunto que eu adoro, que o senhor é craque e um tema fundamental para todo o Brasil. É um prazer, Laura, estar aqui com você novamente, depois de alguns dias, que a gente se encontrou, de 20 anos atrás, quando eu estava lá no Ministério da Agricultura, com o ministro Roberto Rodrigues, e vamos combinar que a gente vai deixar o senhor e o doutor para outras pessoas mais capacitadas do que eu. Outras pessoas 20 anos mais velhas, mais velhas que nós. Exatamente. Então vamos lá. Ivan, você é engenheiro agrônomo que foi trabalhar com agro e mercado financeiro, algo incomum durante muito tempo, E no canal Terra Viva eu tive a oportunidade de estar algumas vezes na BMF. Eu gostaria que você contasse, para quem está nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória. Por que o jovem Ivan escolheu trabalhar com o mercado de capitais de agronegócio, Ou você foi escolhido por eles? Eu sei que você que criou o termo, trouxe o termo agribusiness. Pois é, Laura, eu sou engenheiro agrônomo, estudei lá em Piracicaba, na Exalc, e por essas coincidências da vida, o meu primeiro trabalho foi na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Economia, que é o IBRE da FGV, no Centro de Estudos Agrícolas, depois no Grupo de Informação Agrícola, que era coordenado pelo Paulo Rabelo de Castro, um PhD recém-vindo da Universidade de Chicago, que montou o Grupo de Informação Agrícola, Agroanálise. Então, aí foi o começo da minha imersão na economia agrícola. Depois eu mudei para São Paulo há pouco mais de 40 anos, fui trabalhar na Sociedade Rural Brasileira, e o tema era economia. Depois na AgroSéries eu fiquei 12 anos numa assessoria econômica, e lá lançamos o primeiro livro de agribusiness, apoiamos o Ney Bittencourt, que era o presidente da AgroSéries, foi o primeiro presidente da BAG, que antes era a Associação Brasileira de Agribusiness e agora é a Associação Brasileira de Agronegócio. Então, como diz o Zeca Pagodinho, a vida foi me levando para esse lado da economia, na administração, no planejamento, nas finanças e para o conceito de agronegócio mais amplo. Fiquei também uns 7 anos de consultoria com Paulo Rabelo de Castro. Fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Agronegócio da BAG, que então era presidida pelo Roberto Rodrigues. Isso foi em junho de 2002. Logo em seguida, o Lula ganhou a eleição, foi o Lula 1, convidou o Roberto Rodrigues para ser ministro da Agricultura. E o Roberto, olha, Ivan, já que nós fizemos o planejamento do agronegócio, você tem que ir para Brasília, vamos montar isso lá. E assim foi, ficamos 3 anos e meio lá no Ministério da Agricultura. Depois eu saí de lá e fui para então BMF, Bolsa de Mercantil e Futuros, e hoje B3. Então, a vida me levou para esse mundo, e nesse período de governo, nós criamos a Lei dos Títulos do Agronegócio, que é digamos assim, é o fato mais importante da economia e da política agrícola brasileira nos últimos 20 anos, Laura. Bom, falando nisso, eu acredito que grande parte dos brasileiros não entenda de bolsa de valores ou mesmo que exista uma bolsa específica para o agronegócio. A gente escuta falar de Bovespa, de BMF, mas não sabe exatamente do que se trata e que a história dessa instituição tem grande importância para o mercado financeiro. Então, eu gostaria que você explicasse qual é a diferença da Bolsa Brasileira de Mercadorias
para a Bolsa Brasileira de Mercados Capitais, agora é a B3. De que forma ocorrem essas negociações no espaço? Bom, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, chamada de BBM, é uma bolsa que opera no mercado físico, especialmente nos leilões de compra e venda pela política agrícola do governo federal, que esses leilões são feitos pela Conab, e nesses últimos anos, com os altos preços das commodities no mercado mundial e aqui, praticamente não precisa desse mecanismo de apoio ao preço ao produtor. Agora nós temos a B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão, que tem alguns segmentos de negócios. O mais importante é a negociação de ações, e nesse aspecto, nesses últimos anos, nós temos tido a abertura de capital de empresas do agronegócio, né? Então, os bancos têm ações, Petrobras, Vale do Rio Doce, diversas empresas, e nós temos assistido nesses últimos anos o crescimento dos IPOs, do lançamento de ações de empresas na B3, que é uma das maiores bolsas do mundo. Depois, nós temos a área que era da antiga BMF, que são os contratos derivativos, que são os contratos futuros de opções de taxa de juro, de dólar, e também os contratos agropecuários. Tem lá o contrato de boi, o contrato de milho, que é um contrato hoje de maior sucesso, que foi lançado no período em que eu estava como diretor da Bolsa, contrato de soja, etanol. Então, a Bolsa tem um esforço de desenvolver mais esses mercados para reduzir o risco de preço do produtor. E agora, a Bolsa tem um papel importante, que é o registro dos títulos do agronegócio e dos seus lastros. Nós fizemos a lei dos títulos do agronegócio em 2004 e essa lei tornou obrigatória o registro do título, que é uma LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, um CRA, é o certificado de recebíveis do agronegócio. Então, esses títulos, os seus lastros, especialmente a CPR, que estão dentro dessas operações, também têm que ser registradas na Bolsa para maior segurança do investidor. E agora, em legislação de aproximadamente uns 2 anos, os participantes de mercado tiveram que registrar as CPRs. Então, se um revendedor vende um insumo, um defensivo agrícola para um agricultor, e esse agricultor vai pagar na safra, ele normalmente dá uma CPR como garantia, como colateral. Agora, essa CPR também tem que ser registrada na Bolsa, e hoje nós temos mais de 200 bilhões de CPRs registradas, então acendendo a luz desse mercado que não era regulado. Então, a Bolsa tem esses papéis das ações, dos contratos futuros e de opções para reduzir o risco, e esse papel aí de arquitetura, de funcionar como um cartório eficiente para a segurança dos investidores que compram esses títulos lastreados a partir de dívidas dos agricultores. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ele disse recentemente num evento em São Paulo que, apesar de responder por 27% do PIB nacional, o agronegócio corresponde por apenas 1,5% dos papéis negociados pelos investidores brasileiros. Ivan, você consegue explicar o porquê desse número, né? A recente criação dos FIAGROS pode impactar no apetite dos investidores em se aproximar mais da cadeia do agronegócio? Sim, o FIAGRO é uma legislação de 2021, que já foi implantada em 2022, e o último número é que já está com mais de 10 bilhões. O presidente da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que é o xerife do mercado financeiro brasileiro, tem uma estratégia de uma ampliação, de uma interiorização do mercado de capitais. Na visão dele, somar tudo que
que é operado de agronegócio na Bolsa, representa 4% do mercado de capitais. Então, é esse projeto de interiorização do mercado de capitais, é uma iniciativa que a CVM vai, digamos, balizar em 2023, e eu estou trabalhando aí na viabilização desse projeto, junto ao IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Instituto Pensar Agropecuário, que é o IPA, que é o braço técnico da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, nós estamos caminhando aí para essa mobilização para levar o mercado de capitais mais lá nas agrocapitais, nas regiões onde o agronegócio mais se desenvolve e cresce e gera desenvolvimento econômico e social. Então, de 27% do PIB na economia para 4% no mercado de capitais, queremos reduzir essa diferença ao longo dos próximos anos. Você foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, né? Já disse no início do programa, entre 2003 e 2006, no primeiro governo do Lula. Como é que foi a sua atuação na área, a sua experiência na vida pública, né? E também eu queria saber, existe alguma diferença entre o cenário agrícola daquela época, como recursos para custeio de safra, condições macroeconômicas, do que para o cenário de hoje? Qual o aprendizado que a sua passagem na secretaria deixou que nós podemos usar atualmente? Olha, foi um aprendizado muito grande, no sentido que governar é quase ingovernável. É uma tarefa super difícil, então você tem que ter rumo, você tem que ter norte, você tem que saber o que precisa ser feito. Então, nós tínhamos feito, vocês me desculpem aí que eu estou um pouco com uma rinite, falhando um pouquinho, mas a gente chega lá. Então, nós sabíamos que tinha que criar um sistema privado de financiamento do agronegócio para atuar de modo complementar ao Sistema Nacional de Crédito Rural, que é de 1965. Então, o crédito rural oficial aplicado aí nos bancos, ele começou lá há quase 60 anos atrás. Ele tem hoje um saldo de crédito na praça, ou seja, o endividamento dos agricultores é em torno de 500 bilhões de reais, para um faturamento, um valor da produção de 1 trilhão e 300. Então, o endividamento formal junto ao crédito rural é mais ou menos 40% do que a agricultura fatura. E aquele sistema privado de financiamento do agronegócio, que começou tímido a partir da lei de 2004, chegou agora no fim de 2022 com 450 bilhões de reais. Então, esse objetivo de criar o sistema privado de financiamento do agronegócio foi alcançado. Nós temos hoje advogados, economistas, administradores, gente do mercado financeiro falando em agronegócio. Através desses títulos, nós aproximamos a turma da Faria Lima, que é o polo financeiro do Brasil, do agronegócio brasileiro. Então, eles estão sabendo o que é Sorriso, o que é Rio Verde, estão conhecendo os canais de distribuição, que são os grandes reunidores desses laços dos agricultores. Então, é algo extremamente positivo e imaginamos que vai ter um potencial de crescimento muito grande, e o FIAGRO é a peça mais nova desse projeto aí de financiarização da agricultura e do agronegócio brasileiro. Então, essa experiência do governo é boa, mas também tem um dia a dia que depende de muita negociação. Felizmente, lá no primeiro mandato do presidente Lula, tinha uma coalizão ministerial muito boa. Então, a lei dos títulos do agronegócio foi executada diretamente em parceria da Secretaria de Política Agrícola com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que era presidida pelo Marcos Lisboa, que hoje é o presidente do INSPER em São Paulo, e tinha como secretário adjunto o Otávio Damasio, que foi ali a essa nossa parceria
na construção da lei, com o apoio da CVM, com mais de 30 pessoas do mercado que trabalharam nessa lei. E o Otávio Damaso, que foi lá o meu parceiro na lei, hoje é diretor do Banco Central do Brasil. Então tinha uma união muito grande, inclusive com a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era presidida pelo engenheiro agrônomo Walter Bianchini. Ficamos amigos, né? Em 2002 tinha 2,5 bi do Pronaf. O Pronaf era apenas 2,5 bi. E no primeiro ano do primeiro plano de safra, eu dei para o Bianchini, da Agricultura Familiar, 1 bilhão a mais do orçamento do Ministério da Agricultura, ou seja, eu transferi para ele o equivalente a 40% do dinheiro que tinha tido no ano anterior. E hoje o Pronaf virou uma prioridade de todos os governos e já passou, na última safra, de 40 bilhões. Então, essa prioridade para a agricultura familiar e através do Pronaf e para os médios produtores do Pronaf, só foi possível porque a gente trabalhava juntos. Então, que é uma situação que parece ainda um pouco diferente do cenário atual. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o diretor de Commodities e diretor-geral na BMF, Bolsa Brasileira de Mercadorias, Ivan Wedekind. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou recebendo o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no primeiro governo Lula, Dr. Ivan Wedekind. Ivan, já que nós estamos falando de governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, suspendeu 9 linhas para financiamento agrícola no início agora, dia 6. Poucas semanas antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a instituição voltará a emprestar dinheiro para projetos de engenharia em países como Cuba e Venezuela, que já deram calote em outras dívidas do mesmo tipo. E também, conforme dados expostos no site do BNDES, Cuba e Venezuela estão entre os países mais devedores nas linhas de financiamento do banco. Então, eu pergunto, lógico, com Lula no comando do país e todas essas grandes mudanças nos ministérios e secretarias, é claro que o agronegócio está de olho em toda essa movimentação. Na sua opinião, essas mudanças de direção são preocupantes para o futuro do setor? Olha, como cidadão comum, eu vejo como uma preocupação, porque nós temos tantas demandas para investimento de recursos públicos dentro do Brasil, né? Entendemos aí a questão da pobreza de muitos países da América Latina. Eu mesmo estive em Cuba, talvez há uns 40 anos atrás, então pude ver isso lá. Mas nós também temos uma pobreza muito grande no Brasil e precisamos cuidar dos brasileiros. Então, como cidadão, eu tenho essa preocupação. O BNDES, ele tem um papel importantíssimo e lá, 20 anos atrás, a gente sedimentou todo esse trabalho e focamos prioridade no custeio para pequenos e médios produtores e nos investimentos. Os investimentos é que transformam a realidade da agricultura, porque eles que aumentam a produtividade. Então, a partir da criação do Moder Frota, lá no governo Fernando Henrique, creio que em 2000 ou 2001, Pedro Parente era o ministro da Casa Civil, criou-se o Moder Frota e a partir daí nós criamos diversos programas, Inovrago, Prodecop para as cooperativas, Programa ABC. Então, esses programas de investimento, que são uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o BNDES, e o dinheiro é emprestado pelas instituições financeiras, é super importante, que leva tecnologia, e a tecnologia é que aumenta a produtividade. Então, o que nós temos de diferença hoje, Laura, é que a nossa produtividade cresceu nesse período, esses últimos 40 anos, 3% ao ano,
a nossa competitividade no mercado internacional decorre desse aumento de produtividade. Então, o financiamento através das linhas especiais, eu acho que é fundamental. E pode ter sido até um equívoco a frase do presidente do BNDES de que o Brasil é um fazendão. É um fazendão competitivo, mas que abastece 800 milhões de pessoas no mundo, Laura. Nós vamos falar sobre o abastecimento, sobre a fome no mundo e o papel do Brasil, mas antes eu queria saber, falando em produtividade, de acordo com a Embrapa, o Brasil perde cerca de 30% da produção de alimentos devido a problemas de armazenamento e transporte. A falta de infraestrutura de logística também dificulta, claro, o acesso dos produtores a insumos, tecnologias, o que limita a capacidade de aumentar a produção. Além disso, mais de 60% das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de problema, como pavimentação precária, buracos, falta de sinalização. Sem falar que o Brasil usa muito pouco as ferrovias para o escoamento da safra. Melhor dizendo, elas representam 15% do total de cargas transportadas. As hidrovias praticamente inexistentes. Ivan, baseado no fato de que Mato Grosso, mesmo com toda a falta de investimento em infraestrutura, em transporte, em logística, nós ainda somos um dos maiores exportadores de commodities do mundo. O quanto essa precariedade afeta o Brasil e, em especial, Mato Grosso, E o quão mais longe nós poderíamos chegar se nós tivéssemos um melhor armazenamento e escoamento da produção? Você acredita que o caminho seja a privatização total do setor? Olha, eu não sei exatamente a quais números de perda de 30% da produção, me parece um pouco exagerado, mas é uma coisa aí a pesquisar. O fato é que nós temos perda, e eu que fui secretário de Política Agrícola, entendo que um dos maiores incentivos da competitividade da agricultura seja política agrícola, infraestrutura e infraestrutura. Então, a sua observação é claríssima e verdadeira. Nós temos problemas sérios de infraestrutura no Brasil, mas o fato é que temos melhorado, não na velocidade desejada, mas nós temos melhorado a nossa infraestrutura. Por exemplo, eu gerenciei gastos de centenas de milhões de reais para o governo comprar a safra do produtor de milho do Mato Grosso. Hoje, o Brasil é o segundo maior exportador de milho, não tem mais problema de preço baixo ao produtor no Mato Grosso por dois fatores principais. Primeiro, cerca de 40% da exportação de soja e de milho já sai pelos portos do Arco Norte, ou seja, por cima. No milho, ainda 50% desce por ferrovia e rodovia para o porto de Paranaguá. Mas essa saída pelo Arco Norte já melhorou muito a infraestrutura do estado de Mato Grosso. E o segundo motivo, que é uma transformação enorme, é o uso de milho para fazer etanol no Mato Grosso. Então, o uso de milho para fazer etanol no Mato Grosso já é o dobro do uso de milho para fazer ração animal. Então, esse é um segmento que não existia. Aí o milho, que é um produto barato, não precisa sair mais do Mato Grosso. Esse milho que está lá vai processar, vai fazer etanol, vai sair pelos portos de cima, e aí tem um impacto importante, que as agroindústrias do sul do Brasil, que são importadoras de milho, vão ter que se mobilizar para trabalhar com os agricultores na forma de contrato. Então, isso tem um impacto na avicultura e na suinocultura. Enquanto um avicultor compra um caminhão de milho, o exportador enche um navio. Então, as escalas são muito diferentes, mas é uma realidade transformadora, e o Brasil já está exportando mais de 40 milhões de toneladas de milho. Em 1984, quase 40 anos atrás, eu fui trabalhar na Agroceres, que era a maior empresa de semente de milho, e era impensável que o Brasil viesse a ser um exportador de milho. Então, tudo isso vem de tecnologia, genética, de
transformação do solo, que era uma das savanas mais inférteis do mundo, na região dos Cerrados. Então, Laura, num resumo, não tem para ninguém. O Brasil é e será o campeão mundial da produção e da exportação agropecuária. É apenas isso. Então, dito isso, quais são os desafios da política agrícola brasileira, né? E qual contribuição que o Brasil deu para a agricultura sustentável? Olha, vou falar do ponto de vista da economia e das finanças, que você até mencionou a interrupção das linhas do BNDES. Isso já aconteceu no ano passado, é uma coisa lamentável. O governo fez um plano de safra que passou a vigorar em 1º de julho e hoje não tem mais dinheiro, tá certo? Hoje não tem mais dinheiro, a política agrícola brasileira é muito barata. E não sou eu que estou dizendo, é a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estuda as políticas agrícolas do mundo inteiro, e ela conclui que no Brasil menos de 1,5% do valor da produção agropecuária vem de política agrícola. E esse gasto principal é com a agricultura familiar, com os médios produtores, um programa de investimento e com o seguro rural. Em 2021, isso custou 9 bi. Em 2022, com a alta da Selic, esse número vai passar de 15 bilhões. Mas o que é 15 bilhões perto de tanto de emendas secretas que nós temos no Congresso Nacional, temos, perto dos gastos que nós temos feito em outros setores. Então, o principal problema de 2023 é o orçamento público. O governo está devendo, e aí a liderança política do ministro da Agricultura, da Frente Parlamentar da Agricultura, dos congressistas, vai ser fundamental para que a política agrícola brasileira não jogue contra a agricultura. O governo brasileiro não tem o direito de fazer ajuste fiscal em cima da agricultura. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga tributária brasileira foi de 35,7% do PIB em 2020, uma das mais altas do mundo, superando inclusive a média da América Latina e do Caribe, que atinge em 23,1%, e também dos países, o senhor mesmo acabou de citar, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com cerca de 34%. É claro que o setor agrícola é um dos mais afetados por essa carga tributária, especialmente em relação aos impostos, né, que tem sobre a produção, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e também sobre os produtos industrializados. Além de tudo isso, tem a complexidade do sistema tributário, que claramente dificulta a gestão financeira dos agricultores. Se dificulta da gente, também dificulta dos agricultores. E o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, que pode, claro, acarretar em elevado custos de contabilidade, atendimento, especialmente para os pequenos produtores que não têm acesso a recursos financeiros. O senhor deve estar acompanhando a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Na sua visão, o que é que pode ser feito para melhorar a vida dos produtores, uma vez que grande parte, acho que quase 85%, são pequenos produtores rurais? Olha, nós temos uma estrutura tributária que, como você mesmo mencionou, é uma Babel tributária, na verdade é um manicômio tributário, né? Porque nós temos aí uma carga, por exemplo, de 35% do PIB, e a qualidade dos serviços não corresponde a essa riqueza que é recolhida através dos impostos. Basta ver na questão da saúde, na piora da qualidade da educação, nos transportes, no saneamento básico, enfim, né? Então, desde o presidente Fernando Henrique, nós estamos aguardando uma reforma tributária. Agora, todo começo de governo se diz que nós vamos fazer uma reforma tributária que tem que ser bastante negociada entre a União, os estados e municípios, que muitas vezes ali tem um conflito entre a federação e os estados,
e aí toda a situação com o setor econômico como um todo. Então, essa penalização recai no consumo das mercadorias, dos produtos e serviços sobre nós, consumidores, e recai também na estrutura produtiva, especialmente na indústria, né, que não teve esse sucesso de crescimento da produtividade como nós tivemos na agricultura. A produtividade da indústria está estagnada, então aí é um momento de grande discussão no Congresso Nacional, participação dos setores, uma coisa que em algum momento o Brasil vai ter que olhar é a questão do imposto de renda sobre os produtores rurais, né? Nós temos hoje uma categoria de produtores rurais, segundo, a partir de dados do Censo Agropecuário, o Eliseu Alves, grande pesquisador, ex-presidente da Embrapa, estimou que a classe A da agricultura no Brasil são 300 mil estabelecimentos agropecuários dentro de um universo de 5 milhões de estabelecimentos. Vamos dizer que desses 300 mil estabelecimentos, um terço, 100 mil, possa ter um regime tributário diferente, como pessoa jurídica, organizada, com auditoria nesses números, porque tem produtores aí faturando 5, 10, 50, 100 milhões por ano, já são empresas constituídas, e a partir do momento que essas empresas agrícolas se transformam em pessoa jurídica, a ponte com a Faria Lima a rodovia com a Faria Lima passa a ter 4 faixas em todas as 2 direções. E com isso nós podemos buscar mais recursos para financiar o desenvolvimento da agropecuária. Parece simples assim na minha análise, mas tem um problema de desconfiança do setor na discussão com a economia, com a fazenda e com o cobrador de impostos, tá certo? Então, tudo isso aí exige ampla negociação. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Logo estamos de volta com o sócio fundador da empresa RCW Consultores e membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Ivan Wedekind. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista, hoje conversando com o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e atual diretor de Commodities e diretor-geral na BMF, Ivan Wedekind. Ivan, no primeiro bloco você citou a importância da Conab, né? O Ministério da Agricultura ele acaba de perder um órgão importante de abastecimento, que é a Conab. Na sua opinião, é imprescindível que a Conab volte ao Ministério, ao MAPA? Olha, ela esteve sempre dentro do Ministério da Agricultura. A origem é a Comissão de Financiamento da Produção, que teve um papel no financiamento mesmo. Os técnicos da CFP, que formou grandes cabeças do pensamento da economia agrícola brasileira, chegavam aí até nas fazendas, nas cidades pequenas, com um talão de cheque para apoiar os produtores e comprar o produtor. Daí a Companhia de Financiamento da Produção, depois ela virou comissão, e aí no governo Collor, no início, foi feita a criação da Conab, com a fusão da CFP com a Cobal, que tinha rede de supermercados, distribuição de alimentos, que naquela época fazia sentido. Hoje não faz o menor sentido você ter governo tendo supermercados espalhados pelo Brasil, e a Cibrazen, que era a Companhia Brasileira de Armazenagem. Essa função de armazenagem na Conab também ficou anacrônica. A Conab tem a capacidade de estocagem de alimentos e produtos pela Conab é muito pequena, coisa aí de 2, 3 milhões de toneladas. Muitos desses armazéns estão sucateados, e quem tem que fazer esse investimento em armazenagem são os participantes de mercado, são as cooperativas que investem
Você pega aí os planejamentos estratégicos das cooperativas, boa parte do investimento é para aumentar a sua capacidade de armazenagem, de recepção de produtores. Os exportadores têm que investir, os produtores também, e aí não tem mais o menor sentido de uma empresa pública entrar nesse negócio de gestão de estoques. Acabou esse papel. Por outro lado, a política de preços mínimos, com a melhoria de infraestrutura e com a alta dos preços das commodities no mercado internacional, e com a taxa de câmbio, dólar aí em torno de 5 e pouco, não precisa mais da política de preços mínimos. Então, a Conab ficou assim uma empresa em xeque, lá no final dos anos 90, o presidente da Conab era o Francisco Turra, que depois veio a ser ministro da Agricultura, contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma restauração da Conab. E eu trabalhei nessa equipe junto com o Paulo Rabelo de Castro, e lá criamos a Conab tem que se transformar em uma empresa de gestão de informação e conhecimento e não de gestão de estoques. Gestão de estoques é a visão antiga da política de preços mínimos. Então, a Conab tem investido nos levantamentos de safra, tem que crescer nessa área, e o papel que a Conab tem é no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Mas é um volume de recursos relativamente pequeno. Em 2021, isso foi 250 milhões de reais, e a folha de pagamento da Conab é de 900 milhões de reais. Então, eu estou fazendo essa fala estrutural para dizer que é o seguinte: olha, esta companhia precisa ser reestruturada por inteiro. E, na minha visão, faz o sentido que a Conab continue lá no Ministério da Agricultura, porque a comunicação era muito mais simples, muito mais direta, e ela fazia as operações para a agricultura familiar. 20 anos atrás, o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já existia, já tinha o programa de aquisição de alimentos, isso era operacionalizado pela Conab e com total participação do Ministério da Agricultura. Portanto, eu acho que há uma recaída, há uma piora organizacional na gestão da agropecuária brasileira agora, nesse momento, e tem outras críticas, né? Coisas que saíram do Ministério da Agricultura, foram para o Ministério do Meio Ambiente, mas esse assunto, eu acho que, como se diz no interior, vai ferver lá no Congresso Nacional. O ministro da Agricultura, o senador aqui por Mato Grosso, Carlos Fávaro, ele tem se mantido em silêncio sobre essa perda dessa força, especialmente da política agrícola, com a saída da Conab, né, para o MDA. Porque a Conab, querendo ou não, é um instrumento, é um forte instrumento de política. Como é que o senhor acha que vai funcionar o setor sem a Conab no mapa, e qual conselho o senhor daria para o ministro Fávaro? Quem sou eu para dar conselho para o ministro Fávaro, né? Mas como um observador da cena da política agrícola brasileira, eu acho que tem que ter uma articulação do ministro, como ele é senador, ele é congressista, daqui no dia 7 de março vai tomar posse os novos integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura, que é a frente mais organizada do Congresso Nacional. Então, o ministro, com o Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agricultura, do cooperativismo, tem todas as condições de negociar uma maior qualidade na gestão pública no Brasil. Independente de onde está uma organização ou outra, o que nós não podemos ter é perda de eficiência na gestão. Se você tem um assunto que você precisa conversar com 2 ministros, ele fica mais complexo do que só tivesse conversado com um ministro e a sua equipe técnica. Então, eu acho que o ministro tem força, está no início de mandato, para buscar essa racionalidade, que não é apenas
melhor para ele ou para o agronegócio, é melhor para o Brasil. Se tivermos um governo mais eficiente, tanto melhor para todos nós cidadãos. Recentemente, o senhor afirmou: o Brasil reúne condições e tem a obrigação de estabelecer políticas para viabilizar a colheita de mais de 300 milhões de toneladas de grãos em 2023. Que políticas são essas, Ivan? Olha, aquele momento lá, nós vivíamos em fevereiro do ano passado, começamos a ter interrupção do crédito rural. Todos os programas de crédito rural, de custeio, comercialização e investimento, uma vez lançado o Plano Safra, eu montei 4 planos Safra no governo, eles iam naturalmente, a gente viabilizava os recursos, não tinha solução ou descontinuidade dos programas. Em fevereiro, o dinheiro começou a trancar e o governo foi se desligou um pouco da questão do orçamento da política agrícola, começou a faltar recursos, e lá nós percebemos aí, conversando com o ministro Roberto Rodrigues, poxa, nós não podemos, o mundo está querendo, a insegurança alimentar aumentou, nós temos uma inflação de alimentos no mundo e no Brasil. O que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que ajudar a si e ao mundo, tem que aumentar a produção. Então foi esse o nosso grito para despertar no governo a importância de termos um plano de safra que viabilizasse a expansão da agricultura. Nós tínhamos tido quebra de safra, pelo menos em 2 anos recentes, e o Brasil tinha que arrebentar a boca do balão com uma colheita de mais de 300 milhões de toneladas, como provavelmente vai acontecer nesta safra 2022-2023. Então foi isso. Agora nós temos que bradar novamente para que se cumpra o estabelecido no plano de safra, porque a agricultura, os agricultores não podem parar. Então é importante que essas regras sejam estabelecidas. Nós já estamos no meio de fevereiro, até o final de junho nós temos 4 meses, e esse novo plano de safra tem que ser montado. Um governo que ainda não foi montado. Ivan, um dos meus entrevistados foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o ministro da Agricultura, o Anderson Paulinelli, criador da Embrapa, grande impulsionador da pesquisa agropecuária no país, que transformou a agricultura brasileira. E um dos temas que nós abordamos foi a alimentação. Quer dizer, a preocupação com a fome é bem antiga. Já se falava da relação de crescimento populacional versus fome desde o século passado. Sendo um dos maiores produtores do mundo, o Brasil tem uma enorme responsabilidade, que é garantir a segurança alimentar, não só para o país, como também para o mundo inteiro, sobretudo após o surgimento da pandemia. Como é que você avalia a participação do Brasil no mercado mundial da alimentação e quais são as projeções para o setor agora em 2023 e também nos próximos anos? Você falou aqui no meu querido Alisson Paulinelli, está aqui. Também, sou fãzaça. Alisson Paulinelli, coincidentemente, ele foi meu padrinho lá na formatura da Exalc, ele era ministro da Agricultura em 1974. Então ele mudou o Mato Grosso. Mudou o Cerrado brasileiro e mudou o Brasil. Então ele é um visionário. E nós começamos em 2020, março de 2020, por iniciativa do ministro Roberto Rodrigues, a fazer esse projeto de indicação do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz. E o Roberto Rodrigues me chamou para ser o coordenador técnico dos trabalhos. Nós mandamos um documento de 400 páginas para o Comitê Norueguês do Nobel, com 80 páginas de argumentação técnica e 180 cartas de apoio de organizações profissionais de ensino, e metade eram da academia, do Brasil e do mundo inteiro. Então, interessante, Laura, que lá liguei para o Paulinelli, falei assim: olha, eu preciso de um currículo seu. Ele falou assim: poxa, eu não tenho um currículo.
Ele não tinha um currículo escrito, né? Você tem, todo mundo tem, e ele não tinha. Aí fizemos esse livro de homenagem, porque ele não criou a Embrapa, mas ele criou 25 dos 40 e poucos centros de pesquisa que a Embrapa tem hoje. Então ele foi o impulsionador da ciência, porque ele botou na cabeça que a ciência era a transformação. E ele não precisava fazer publicação de estudos científicos para viver isso. Ele organizou as pessoas e fez, e está aí nos seus 86 anos, nós criamos todo um projeto, botamos o Paulinelli com mais de 22 mil seguidores nas mídias sociais. Então o Paulinelli hoje é um popstar do agronegócio brasileiro, tudo isso como reconhecimento à sua contribuição para a transformação da agricultura tropical brasileira. E aí, essa transformação é a resposta à sua questão: tecnologia, eficiência, produtividade, capacidade empreendedora dos produtores, redução do custo do alimento para as famílias. Os alimentos pesavam 35% da cesta básica, do orçamento de despesa das famílias. Hoje caiu para 17%, subiu com a pandemia, mas isso vai ser resolvido através do aumento da produção. O Brasil hoje tem o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. Então, o Brasil não é importante apenas para os agricultores, para os brasileiros, mas também pela população. Interessante, Laura, há 20 anos atrás, o Brasil exportava para gente rica, europeu, americano e japonês. Hoje, a maior clientela que compra comida do Brasil são países de renda média e renda baixa. Então, é Ásia, é Oriente Médio, nós estamos contribuindo para a segurança alimentar desses países que não têm dinheiro para bancar as suas agriculturas. E dinheiro tem os americanos para subsidiar os seus agricultores, os europeus. No Japão, quase metade da renda dos produtores vem do governo. Como se no Japão, quase que os agricultores são funcionários públicos. E aqui, nós fizemos essa transformação através do que você cita aí, que o Mato Grosso mudou, mas muitas regiões do Brasil, e essa tecnologia está indo para a América Latina, para alguns países africanos também. Então, esse aí é o verdadeiro milagre da transformação da agricultura no Brasil, com muito trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso estado. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as projeções na pecuária apontam um rebanho bovino de 36,23 milhões de cabeças no estado, o que significa um aumento de 11,2% ante ao 2022. Hoje, o estado é o principal produtor e o segundo maior exportador de carne bovina no Brasil, sendo responsável por mais de 16% da produção da proteína. Então, sendo um pouco mais específica, o nosso rebanho é muito maior do que a nossa população, do que o número de habitantes. Considerando que Mato Grosso já era um estado livre de aftosa e que agora, em 2023, nós vamos ficar livre da vacinação, qual a análise que você faz do estado de Mato Grosso? Essa retirada da vacinação vai realmente potencializar a abertura da carne mato-grossense? Bom, Laura, como antigo, desse mundo do agronegócio, em 2001, nós fizemos pela agroanálise da FGV uma grande imersão aí em Mato Grosso, e eu escrevi um artigo chamado Viagem Longa e Profunda, que falava da transformação que ocorreria no agronegócio de Mato Grosso. Eu estava relendo esse artigo aí há poucos dias, quando eu estive lá em novembro, indo num evento lá em Cuiabá. Tudo isso aconteceu de modo fortíssimo, Mato Grosso tem um problema, entre aspas, que não tem mercado interno, tem 3,5 milhões de habitantes. Então, o rebanho
é coisa de 10 cabeças por habitante. Então, o Mato Grosso é uma característica, e vai mudar muito pouco, ele é um estado de pouca densidade populacional. Então, o Mato Grosso tem que ser exportador. Mato Grosso as ondas que nós vimos nos anos 90, com a agroindustrialização do Paraná, que era o celeiro, o grande exportador de grãos do Brasil, eles foram resolvendo a partir dos anos 90. Goiás, a partir dos anos 2000, hoje Goiás é um grande processador, tem grandes indústrias de carnes, leite no estado, e esse próximo passo, essa viagem longa e profunda, é a agroindustrialização em Mato Grosso. Ela é relativamente pequena ainda, tá certo? Mas tem um potencial de crescimento. E nessa agroindustrialização, o segmento talvez mais importante é o de carne bovina, onde tem mais unidades aí. E também, Mato Grosso não se agroindustrializa mais ainda, porque o mundo tem suas políticas de distorção. A China quer importar grão, e para isso ela tributa, ela taxa o farelo e o óleo. Então, não você vê toda hora muita gente falando que o Brasil fica priorizando a exportação de matéria-prima, não faz agregação de valor. Gente, isso depende também do cliente lá fora. A China quer gerar empregos lá, quer esmagar a soja lá. Então, nós temos que trafegar nesse mundo, competitividade, e a solução para o Mato Grosso é cada vez mais o adensamento dessas cadeias produtivas. O agronegócio de algodão no Mato Grosso é show de bola, exporta algodão com certificação, com digital, com CPF, em cada um dos fardos para o mundo inteiro. Então, é essa organização da cadeia produtiva que vai transformar o futuro do agronegócio de Mato Grosso. E também, mas talvez tão importante quanto tudo isso, é a continuidade dos investimentos em infraestrutura. Se você produz 1 tonelada de milho, vale muito menos que 1 tonelada de celular ou de computador. Então, produtos de baixo valor agregado, embora tenham muita tecnologia, precisam de eficiência no sistema de transporte e distribuição. Acho que é por aí, Laura. Eu também conversei no início do ano, eu conversei com o embaixador Alexandre Penha, responsável pelo agronegócio no Itamaraty. E uma das coisas que me chamou a atenção durante a entrevista foi o fato do Brasil ter aberto nos últimos anos mais de 200 novos mercados para os mais diversos produtos. E ainda tem o fato de nós utilizarmos apenas 7,6% das terras para agricultura. Na verdade, nós somos um dos poucos países do mundo capazes de aumentar a produção agrícola sem incorporar áreas para atividade produtiva. E, embora as pessoas não saibam, nós temos uma das leis ambientais mais severas do mundo. Ô Ivan, o que o senhor tem a dizer, o que você tem a dizer sobre aqueles que tentam imputar ao agro brasileiro a culpa pelo desmatamento ilegal? Nós podemos dizer que essas pessoas estão trabalhando contra o Brasil? A desinformação, muitas vezes, joga contra qualquer setor econômico ou mesmo qualquer pessoa. Os casos aí de fake news, que são um mal que atravessa as sociedades do mundo inteiro. Ok, esta é a realidade. Nós precisamos alterar essa imagem. E alterar essa imagem precisa resolver os casos de polícia. Como você comentou, nós temos boa política. O nosso Código Florestal é um dos mais avançados do mundo. Só que ele está travado também. Nós precisamos fazer o testemunho, o aceite dos produtores no CAR. Depois nós precisamos ir para o programa de regularização ambiental para aqueles produtores que tiveram ações aí contrárias à lei. Então nós temos que ter
a continuidade, a efetivação do que foi disposto no Código Florestal de 12 ou 13 anos atrás. Por outro lado, nós temos os casos de polícia. Ok, as coisas são assim, vamos resolver os casos de polícia, de punição de desmatamento ilegal, de mineração ilegal e assim por diante. E o terceiro ponto, olha, nós temos que mostrar para o Brasil, para os desinformados ou para os mal informados ou que estão querendo jogar contra o nosso agricultor, nós temos que ter um programa de imagem, e nesse sentido o governo do presidente Lula está melhorando essa imagem internacional. A ministra Marina Silva tem um potencial de trabalho, então nós precisamos fazer, em bom francês, do limão uma limonada. Se nós temos uma crítica ao agronegócio brasileiro na parte de ambiental, desmatamento, queimada, vamos usar isso a nosso favor e mostrar para o mundo o quão é sustentável a agricultura brasileira e que nós podemos crescer, reduzir a fome no mundo sem derrubar nenhuma árvore, porque nós temos aí um potencial de pastagens degradadas que já foram abertas em épocas diferentes, estão lá prontas para ser utilizadas para a produção de soja, milho, de algodão, de integração lavoura-pecuária, de ter uma primeira safra de soja, uma segunda safra de milho, de algodão e depois uma terceira safra de boi, tá certo? Aproveitando os restos dessas lavouras e confinamento e semi-confinamento, não tem para ninguém, Laura, que tenha país que tenha essa capacidade, essas vantagens comparativas de terra e agricultores e as vantagens competitivas de fazer isso com muita eficiência. O nosso maior cliente, o gigante asiático, a China, deverá crescer agora em 2023 3,5%, número bem acima dos 2,7% do ano anterior. O mundo também está demandante do Brasil, pois teremos outra safra recorde com uma conjuntura econômica muito melhor e ainda a revitalização do mercado interno. Ivan, as nuvens de travas que rondam as narrativas em torno do agro não vão passar de pequenos efeitos perante as reais oportunidades? Concordo contigo e tenho dito aí em eventos e tal, gente, olha, não vamos olhar para o retrovisor. Vamos tomar a decisão. Muitos produtores interromperam programas de investimento, com medo, de riscos, etc. e tal. Mas esse produtor, se ele parar, ele não vai crescer. Se ele não crescer, outro crescerá. Se você tem recursos, se você tem capital, se você tem organização, se alguém quer vender a terra, você compra a terra. A agricultura não quebra, ela muda de dono. Isso a gente viveu em diversas crises de renda na agricultura. Então, nós temos que apostar na nossa competitividade, na eficiência do nosso negócio, porque seria uma hipótese muito absurda pensar que nós tenhamos, a partir de agora, uma política que vá jogar contra o agronegócio brasileiro. Se essa política, por acaso, houver alguma tentativa de ela ser implementada, o agronegócio tem a sua força política, a força das entidades. Nos ministérios tem uma base técnica de excelente qualidade, e eu fiquei 3 anos e meio lá no Ministério da Agricultura, fiz amizades importantíssimas que duram toda essa vida, de profissionais preparados, capacitados, que sabem o que tem que ser feito para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Então, na minha visão, foca no seu negócio, melhora o seu negócio, aproveita as oportunidades de negócio. Como dizia o humorista José Simão, quem fica parado é poste.
Jacaré vira bolsa, né? Jacaré que fica parado vira bolsa. Ivan, pegando essa frase que você disse, agricultura não quebra, muda de dono, governo novo, agronegócio sempre? Sempre, porque, sabe, é uma coisa, está no DNA da agricultura brasileira, está aqui ó, no DNA da agricultura brasileira, ser competitivo, ter a capacidade empreendedora. Hoje de manhã mesmo eu estava num evento das empresas de nutrição animal, um palestrante contando uma viagem que fez sobre a pecuária dos Estados Unidos. Lá o agricultor pecuarista tem 65 anos de idade e ele está, entre aspas, amargurado porque ele não tem sucessor, nenhum filho quer continuar na fazenda. E nós temos uma agricultura extremamente jovens. Eu estou numa iniciativa de mobilização das ligas de agronegócio, das faculdades de agricultura, de economia. Eu tive essa semana no INSPER, que é uma instituição que tem 5.000 alunos, tem uma liga de jovens do agronegócio extremamente atuante, uma moçada ali de 20 anos de idade que querem saber tudo do agronegócio. Então, esse é o nosso poder de transformação. Eu fui lá em Viçosa, em Minas Gerais também, tem liga na Sociedade Rural Brasileira, tem umas 40 ligas de agronegócio. Então, minha querida entrevistadora, a solução virá de quem tem menos de 40 anos do que a gente. É isso que vai fazer o futuro do desenvolvimento da agropecuária brasileira, Laura. Ivan, eu quero agradecer, foi ótimo conversar com você, muito obrigada pela oportunidade, por compartilhar seu conhecimento aqui conosco e principalmente parabenizá-lo por contribuir tanto com o agronegócio brasileiro. Quando estiver em Cuiabá, venha aqui conhecer a TBO. Maravilha, será um prazer e obrigado você, porque está aí também batalhando, divulgando e especialmente valorizando as pessoas do agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Até mais. Até mais. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.